Oi, tudo bem? Espero que sim. Já começo esse vídeo dizendo que nós vamos falar da noite hoje. A noite que é misteriosa, um dilema muito grande. Espero que vocês estejam bem, graças a Deus, e possam estar gostando desse vídeo. E se gostou, aperta já um joinha sobre se você gostou sobre o assunto que eu vou falar. Muitas pessoas associam a noite com o diabo e acredita-se que a ideia tem sido origem em crenças religiosas. No entanto, essa associação pode ter raiz em outras tradições culturais e históricas que têm perpetuado ao longo dos séculos. Uma possível explicação para a associação vem da ideia que a noite é um momento de escuridão e desconhecido na antiguidade. A noite era vista como um momento em que as forças do mal, desculpa aí, é porque notificação, e os espíritos malignos eram mais propensos a estar ativos. Assim, a ideia de que a noite pertence a Satanás, porém, pode ter sido uma forma de explicar a presença do mal no mundo. No entanto, essa visão não é universal em todas as culturas. Em muitas tradições orientais, por exemplo, a noite é vista como um momento de tranquilidade e meditação, em que as pessoas podem se conectar com o divino. Além disso, a associação da noite com o mal também pode ter influenciada por eventos históricos, como a Inquisição e a perseguição das bruxas na Europa. Nesse período, as atividades noturnas eram vistas como suspeitas e muitas vezes levavam à acusação de bruxaria. Essa percepção negativa da noite das atividades noturnas pode ter sido perpetuada ao longo do tempo e contribuído para a associação da noite com o mal. No entanto, é importante lembrar que a noite também pode ser vista como um momento de renovação e descanso. Durante a noite, o corpo humano descansa e se prepara para os dias seguintes. A noite também é um momento em que muitas pessoas desfrutam de atividades sociais, como jantares, shows e festas. A associação da noite com o mal pode ter várias origens, como eu mencionei anteriormente. Uma delas é a ideia de que a noite é um momento de escuridão e desconhecido, que pode ter sido influenciada pelas crenças religiosas. Na tradição cristã, por exemplo, a escuridão é frequentemente associada à ausência de Deus ou com a presença do mal. Além disso, na antiguidade, a noite era vista como um momento em que as forças do mal e os espíritos malignos eram mais propensos a estar ativos. Em algumas culturas, como a egípcia babilônica, acredita-se que os mortos vagavam à noite e que os espíritos malignos podiam possuir as pessoas durante esse período. Essas crenças podem ter contribuído para a associação da noite com o mal. No entanto, como eu mencionei anteriormente, essa visão não é universal em todas as culturas.
Por exemplo, no Japão, a noite é vista como um momento em que a natureza é renovada e os espíritos podem ser invocados. Na tradição shintoísta, acredita-se que a noite é um momento que os deuses descansam e se recuperam. A associação da noite com o mal pode ter sido influenciada, por exemplo, eventos históricos, como a Inquisição e a perseguição às bruxas na Europa. Durante esse período, as atividades noturnas eram vistas como suspeitas e muitas vezes levavam à acusação de bruxaria. Essa perseguição negativa da noite e das atividades noturnas podem ter sido perpetuadas ao longo do tempo e contribuído para a associação da noite com o mal. No entanto, é importante lembrar... Desculpa, eu estou cortando meu rosto. É importante lembrar que a noite também pode ser vista como um momento de renovação e descanso. Durante a noite, o corpo humano descansa e se prepara para o dia seguinte. A noite também... Nossa, que susto. A noite também é um momento em que muitas pessoas desfrutam das atividades sociais, como jantares, shows, festas. Em algumas culturas, a noite é até vista como um momento sagrado, em que as pessoas podem se conectar com o divino e refletir sobre a vida. Na Bíblia, é frequentemente retratada como exemplo de escuridão e desconhecido. A noite é mencionada pela primeira vez no livro de Gênesis, onde é descrita como a parte do ciclo natural do dia e da noite, criados por Deus. Em Gênesis 1:5, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Embora a noite seja descrita como a criação divina, ela também é frequentemente associada à escuridão e ao desconhecido. Em Jó 17:12, Jó diz: a noite transformou-se em dia, e a luz está perto do rosto das trevas. Esta frase sugere que a noite é um momento de trevas, mas também sugere que a luz está próxima, embora ainda não tenha chegado. Na tradição judaica, a noite tem um significado importante. O dia judaico começa ao pôr do sol, com o Shabat. Me perdoem se eu falei errado o nome, mas eu não sei pronunciar muito bem. É com o Shabat, não sei. Começando na sexta-feira ao anoitecer e terminando no sábado ao anoitecer. Além disso, a celebração da Páscoa começa na noite em que os judeus deixaram o Egito. A noite é vista como um momento sagrado de renovação e reorientação espiritual. No entanto, a noite também é vista como um momento de perigo e medo. Em Salmos 91:5-6 é dito: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão,
nem a mortandade que assola o meio-dia. Essas passagens sugerem que a noite é um momento que a morte e o perigo estão mais presentes. No entanto, a noite também é vista como um momento de reflexão e meditação. Em Salmos 1, 2 é dito: mas seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta passagem sugere que a noite é um momento em que os indivíduos devem meditar sobre a lei de Deus e buscar orientação e compreensão. Além disso, a noite é frequentemente associada ao sono e ao descanso. Em Salmo 127, 2, é dito que é inútil que vós levanteis madrugada e tarde repouseis, e que comais o pão das dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. E essa passagem sugere que a noite é um momento de descanso e restauração para o corpo e a mente. Na tradição judaica, a noite também é vista como um momento para lembrar e honrar os mortos. O Kadish, uma oração recitada diariamente pelos judeus. É uma oração que lembra aqueles que faleceram e pede a Deus para trazer paz aos mortos. É recitado durante as orações noturnas e é visto como um momento para lembrar e honrar aqueles que vieram antes de nós. Além disso, a noite é vista como um momento de renovação espiritual. Em Cabala, a tradição mística judaica, a vista como um momento em que a alma tem oportunidade de liberar o corpo e se conectar com o mundo espiritual. Isso é descrito em detalhes no livro de Zohar, que é uma das principais obras da Cabala. No entanto, a noite também é vista como um momento em que os espíritos malignos podem vagar livremente. Em Deuteronômio 18:10 ao 12 é dito: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador e nem quem consulte um espírito, adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Essas passagens sugerem que a noite é um momento em que as forças do mal podem estar presentes e devem ser evitadas. Em resumo, a noite é vista de diferentes maneiras na Bíblia e na tradição judaica. É retratada como um momento da escuridão e desconhecido, mas também é como um momento de renovação espiritual e reorientação, mas também é um momento de perigo e medo. A noite é vista como um momento para lembrar e honrar os mortos, mas também é um momento em que as forças do mal podem estar presentes e devem ser evitadas em geral. Em geral, a noite é vista como uma parte importante do ciclo natural da vida e um momento em que indivíduos podem se conectar com o divino de maneira única. Desculpe por cortar a cara aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.